Tudo bem? Que alegria falar com você. Como estás? Graças a Deus, tudo ótimo. Tudo Eu firme sei que aqui. que bom. Eu sei que o teu dia foi extremamente corrido e eu quero te agradecer em antecipado e citar aqui nominalmente O o teu assessor assessor, o Evandro, Evandro, extremamente cuidadoso e querido conosco, tá? Muito obrigado. verdade. Amigos, a Beatriz Kisses Torrentes de Sordi, mais conhecida como Bia Kisses, advogada, hoje aposentada, ela era procuradora. Eu quero abrir uma aspas aqui, Bia, dizer que você não era. Pelo que eu acompanho o seu mandato, você continua procurando justiça, é isso? Procuradora do Distrito Federal por 24 anos. Hoje estou aposentada desde 2016 da Procuradoria e me aposentei exatamente para poder me dedicar mais ao ativismo que eu já fazia, né, que estava forte. Então é isso. Bia, eu quero, esse primeiro momento, dizer que o Parlatório Livre tem grata satisfação de ter você conosco mais uma vez. E a gente acompanha você há algum tempo, e principalmente agora, no mandato eletivo, você tem sido muito bem olhada, né, com lupa. E eu tenho visto, a minha visão pessoal, distante, que os frutos que você traz para que esse país avance têm sido bons frutos. Qual é a tua visão nesse período de mandato até agora? Como você analisa e qual a sua perspectiva para tentar transformar essa nação? Olha, a gente estando lá dentro, né, dentro da Câmara, no Congresso, a gente vê que é muito difícil você sozinho mudar as coisas, tá? Um deputado sozinho, ele pode muito pouco, mas a gente precisa sempre buscar os caminhos, né? Então, eu, por exemplo, eu procurei me firmar na CCJ, porque como eu venho da área jurídica, eu vi que eu poderia contribuir mais como vice-presidente. Eu procurei a presidência no primeiro ano, não deu certo, como vice-presidente da CCJ, eu era a primeira vice, então eu consegui, inclusive, presidir várias sessões, ao lado do Francisquini, que era o presidente. Acho que a CCJ saiu muito bem. Ao final, nós soubemos que ela foi a comissão mais eficiente de todos os tempos da Câmara. Ela ficou em segundo lugar da maior eficiência. Só teve uma, assim, de muito tempo atrás, que conseguiu ser mais eficiente. Então, isso é muito bom. Eu tenho a alegria de ter conseguido aprovar uma PEC, que é a PEC do voto impresso, de minha autoria, na última sessão da CCJ. E olha, foi necessário muito trabalho, muita articulação para conseguir aprovar. Agora ela vai precisar ser aprovada pelo plenário, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Eu também consegui atuar muito como vice-líder do governo no Congresso, que fui durante um ano e meio. Então, foi muito bacana a minha atuação nas comissões de medidas provisórias. Então, assim, a gente precisa buscar os caminhos, principalmente, especialmente onde a gente percebe que a gente pode contribuir mais. Normalmente as pessoas só enxergam o plenário, não têm noção de como a gente atua nas comissões, que eu acho que é praticamente o trabalho mais importante da Câmara, porque quando um projeto chega no plenário, normalmente ele já chega quase que pronto, né? Assim, as decisões foram tomadas antes. Eu agora faço parte da comissão especial da PEC 199, que é a PEC da prisão em segunda instância. Estou Ok. lutando para que retomemos os trabalhos, tá? Então é isso, meu amigo. Eu estou aqui, e fora esse trabalho que a gente faz na Câmara, tem todo o trabalho que a gente faz fora da Câmara, né? Nas redes sociais, em reuniões, nos ministérios, junto aos ministros, para tocar os nossos projetos. É muita coisa, junto à população. Eu trabalho muito com a população mais humilde, que é a questão da agricultura familiar. Então, estou sempre na área rural, com essas pessoas, cuidando para que elas não sejam esquecidas. É muito trabalho, mas é bom, eu estou empolgada. Você é natural da onde? Resende, Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? Eu tinha dúvida de qual era a cidade do Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro e você está no Distrito Federal há quanto tempo? Desde criança eu vim para cá, meu pai era militar. Eu vim Teu para pai cá em era engenheiro, né? engenheiro militar, professor do IME, isso. Então eu vim para Brasília com ele. E depois, quando ele e minha mãe retornaram ao Rio de Janeiro, eu já tinha me formado em direito aqui, já estava trabalhando e preferi ficar. Nem sonhava em ser política naquela época. Meu sonho era ser procuradora do DF, era meu grande sonho. Foi a carreira que eu escolhi, consegui passar num concurso muito difícil, fui feliz demais na procuradoria. E aí, no finalzinho já, né, nos últimos anos, desde 2014,
eu fui me interessando pela política e a política foi tomando conta da minha vida, ocupando muito espaço. Aí eu até para preservar, né, a minha atuação na Procuradoria, que sempre foi uma atuação de extrema dedicação, falei, não, eu não posso deixar cair o meu grau de comprometimento. É melhor eu sair antes que eu comece a não dar atenção devida. Então, eu me aposentei como corregedora geral e fui, né? Fui para a luta mesmo, né? Ainda não pensava em me candidatar naquela época, mas eu sabia que eu seria uma cidadã muito atuante. Eu, na verdade, eu não queria ser política, sabe? Eu não queria. Eu criei um instituto chamado Instituto Resgata Brasil e eu acreditava que assim como a esquerda tem ONGs, associações, que trabalham, interferem na política dessa forma, eu acreditava que a gente poderia interferir na política pelo lado de fora. Mas foi muito difícil, porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem patrocínio, a gente não tem recursos nem de pessoas. No final das contas, éramos eu e a Cláudia Castro, minha amiga há muitos anos, que começou no ativismo comigo. Eram nós duas trabalhando no Instituto Resgata Brasil, sozinhas. E aí eu achei, então, que seria bom eu concorrer e tentar estar do lado de dentro, né, para fazer alguma coisa. Essa é a luta. Do lado de dentro ou do lado de fora, a gente tem que estar unidos. Eu gosto de fazer essa digressão, né, quando a gente faz alguma live, porque as pessoas conhecem a figura pública ali no corre-corre e às vezes não percebe quem é, de onde veio, por que veio, quais são os valores. E é importante você falar nesse momento aqui, que fica registrado, depois as pessoas vêm e se identificam mais com a sua história. Eu estava percebendo aqui, olha, eu quero mandar um abraço ao pessoal de Itabira, Minas Gerais, que pediu para mandar um abraço aqui. Eu estava percebendo aqui que as suas lutas não são lutas simples, né? Você colocou para mim aqui duas questões que são nevrálgicas, né? Duas questões que provocam um certo calafrio no estamento, que o primeiro é o voto impresso, né? Isso é um sonho de todo cidadão de bem, que o voto seja impresso, que ele tenha ali, possa visualizar o voto dele e que isso caia sem contato humano ali no momento do voto, dentro de um amor, não é isso, né? E a segunda questão, eu vou pedir para você explorar essas duas questões para nós. A segunda questão é a prisão em segunda instância, que parece uma aberração tupiniquim, mas é incrível como nós somos pródigos em fazer bobagens, né? Eu queria que você citasse primeiro a questão do voto impresso e depois a gente entrasse na questão da prisão de segunda instância, por favor. Bom, a questão do voto impresso, eu luto por isso desde 2014, não é uma luta de agora. Eu me envolvi com isso quando eu participei de uma audiência pública e eu percebi que os técnicos, professores, pessoas especializadas em segurança de rede, apontavam muitas fragilidades. Então, nós começamos a lutar para que houvesse uma lei de voto impresso. E nós conseguimos. Em 2015, o Congresso aprovou a lei do voto impresso. Só que ficou determinado que ela só valeria a partir da próxima eleição presidencial, que seria exatamente a de 2018. Então, nós festejamos. Eu tenho vídeo desse momento que a gente conseguiu aprovar. Só que a Dilma Rousseff, ela vetou. Olha só. Por que será que a Dilma, então, presidente da República, vetaria o voto impresso em 2015 para uma eleição em 2018? Então, a gente viu assim, tem uma coisa muito estranha aí. E foi feita toda a movimentação para se derrubar esse veto. E foi incrível. Eu estava lá dentro do plenário no dia que votaram isso e derrubaram o veto da Dilma por um quórum suficiente para fazer emenda constitucional, entendeu? Então... Caraca. Foi assim, foi de lavada. O Congresso inteiro queria votar, queria o voto impresso. Bom, então nós festejamos muito, mas o tempo foi passando e o que acontecia é que a gente via que o TSE não se mobilizava para fazer o voto impresso. O tempo ia passando e nós íamos sempre ao TSE, participávamos de audiências públicas lá, até que a gente entrou com um requerimento, com várias perguntas para colocar em xeque-mate o TSE. Mas eles não faziam nada, eles nos enrolavam. Aí diziam que tinham criado uma comissão para responder o nosso requerimento, aquelas coisas de quem não quer resolver. Bom, enfim, quando eles viram que... Aí eles vieram com aquelas desculpinhas farrapadas de que custaria muito dinheiro, que não tinha orçamento, que custaria 2 bilhões de reais para botar a impressora, porque eles queriam... 2 bi. Que eles queriam mudar todas as urnas para botar as impressoras. Aí nós mostramos que eles estavam mentindo, que as urnas já eram apropriadas para receber a impressora, que era só botar... Sabe essas impressoras de supermercado? Uma coisa simples, barata. Bia, eu sou mesário
sei lá, vai fazer 20 anos por opção, então eu conheço bem o sistema ali, eu sei que é fácil. Pois é. Então, eu não tinha essa informação que você era mesário, olha que interessante. E por opção, Então, tá? nós conseguimos que o orçamento do Congresso colocasse uma verba extra de 250 milhões para o TSE, para eles comprarem as impressoras. Então, nós conseguimos tudo. Nós conseguimos a lei, nós conseguimos derrubar o veto, nós conseguimos a emenda para comprar as impressoras. Quando eles viram que não tinham mais desculpa, o que eles fizeram? Eles fizeram uma DIN. A Raquel Dodge, na época procuradora-geral, entrou com uma DIN, mas pensa numa peça mal escrita, vagabunda, sem fundamento nenhum. Mal escrita não é de português ruim, não. Mas assim, não tinha fundamento. Era assim, absurda. E aí... Não era uma peça perfeita. Não, pelo amor de Deus. Longe disso. E aí eles fizeram o julgamento da liminar. E nesse julgamento eu participei, porque com o meu Instituto Resgata Brasil, eu consegui entrar, ser admitida como amicus curiae, para defender o voto impresso, porque eu sabia que a AGU não defenderia, ninguém ia defender. Eu falei, eu quero estar lá para defender. E tinha também advogados dos peritos criminais, tá, da polícia, que são legitimados por lei para avaliarem a confiabilidade ou não do sistema. E eles na sustentação oral deles, disseram que o sistema era cheio de falhas, era vulnerável, passível de fraude. Quando o advogado, o doutor Alberto, falou isso, gente, eu me lembro do Lewandowski, que começou a querer pressionar o advogado, e tipo, você está dizendo isso, vai ter que provar, sabe assim, tentar intimidar o advogado. E eu ali também, eu assisti um dos julgamentos mais tristes da minha vida, porque assisti, por exemplo, um juiz, um ministro supremo, mentir descaradamente. Se não me falha a memória, foi o Alexandre de Moraes, que falou o seguinte, que o voto impresso, ele violava o princípio do sigilo do voto, porque o eleitor ia sair com o voto na mão e ia poder mostrar. Me lembro. E nós falamos, é mentira, a lei prevê, o eleitor nem toca, ele não tem contato com o voto. Ele olha por um visor, confirma se aquele que foi impresso é o mesmo que ele digitou na urna, e ele cai numa urna física. Então, o ministro mentiu. O outro foi o ministro Gilmar, debochar da gente, dizer que quem não acredita na urna eletrônica são esses malucos que não acreditam que o homem foi à Lua. Esse nível de palhaçada, entendeu? Então eles ficavam de risinho, de deboche um para o outro, kkk, debochando os eleitores. Eu falei que, por exemplo, na Índia, que tem 4 vezes o número de eleitores que tem no Brasil, a Corte Constitucional da Índia deu 1 ano para eles se adaptarem e botarem impressora, 1 ano, e eles cumpriram. Então, eu falei assim, o eleitor brasileiro é tratado como um eleitor de segunda categoria. E nós não somos cidadãos vira-latas. Nós queremos ser tratados com respeito e ter direito à segurança do nosso voto. Porque o voto é a base da democracia. Não adiantou nada. Eles impediram o voto impresso. Então, assim, eu entrei no meu mandato com essa missão. Só que eu pensei assim, não vou fazer outra lei, porque lei o Supremo derrubou. Vou fazer uma PEC, uma emenda constitucional. Eu quero ver eles dizerem que é inconstitucional a emenda da Constituição. Então, deixa eu só abrir um comentário aqui. Mas gera insegurança também você abrir uma PEC, né? Porque se nós temos doutores da lei, togados, rasgando a torta direita da Constituição, não sei se realmente eles não estão ávidos também a derrubar a sua peça e a sua PEC. Não, eles podem, mas é mais difícil um pouquinho. Mas podem, eles podem sim. Até porque o Congresso, em sua maioria, ele é favorável ao voto impresso. Tanto que aprovou da outra vez, tanto que derrubou o veto da Dilma. O Congresso é favorável. Agora foi difícil eu conseguir aprovar na CCJ, porque eles ficam querendo atrapalhar os nossos projetos de qualquer jeito, não dá importância. Mas conseguir, graças a Deus, agora a gente tem que tocar para frente. Com relação à prisão em segunda instância... Posso só fazer uns comentários sobre a questão do voto impresso? O doutor Tiago Venturini, advogado, disse o seguinte, comentário dele: os caras invadem o governo americano, não vai invadir a urna brasileira? Fica aí o pensamento. Pessoal de Tocantins, em Palmas, do Tocantins também, um abraço aí, obrigado pela audiência aqui com a Bia. Na questão do voto impresso, o Brasil todo ficou abismado com algumas falas de alguns togados, dizendo que precisa se combater
Precisa-se combater a vontade da maioria. Não é um contrassenso desses que dizem trabalhar defendendo a democracia? Segurança zero. Segurança Nula, né? zero. Não temos segurança. Hoje nós vivemos uma insegurança jurídica sem tamanho. Todos os dias a gente assiste ministros do Supremo Tribunal Federal atacarem a nossa democracia. Eles atacam o presidente da República, eles atacam os apoiadores do presidente. É o único país no mundo em que apoiadores do governo são perseguidos políticos, enquanto nos outros países, nas ditaduras como China, Cuba e outros, Coreia do Norte, são os críticos do governo que são perseguidos nas ditaduras. Agora aqui, o que acontece aqui não acontece em nenhuma ditadura do mundo. Não acontece em nenhuma democracia, em coisa nenhuma. Imagina, apoiadores do presidente, do governo legitimamente eleitos serem perseguidos. E o próprio presidente passar por isso. Quer dizer, tem um ministro como o Barroso que ontem falou num webinar que o presidente da República, a nossa democracia, ela é resiliente, apesar do presidente que apoia a ditadura. Então, sabe, cada hora é um ministro que fala um absurdo maior do que o outro. Eu fico pensando a gente pegar essas falas, esses recortes e colocar esses recortes na boca do presidente. Aí sim nós teremos um problema. E quando você diz que lá atrás eles estavam fazendo chacota do processo, do projeto de lei do voto impresso, eu acho que é essa a máxima que eles trabalham. Eles tiram o sarro, eles fazem piada, né, de forma jocosa com coisas que são relevantes, e assim eles vão avançando a pauta deles, e eles têm, e reverbera, né, na parte dessa mídia, que a gente sabe que é uma mídia covarde, isso acaba reverberando e fica colocado como verdade absoluta. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Eles não respeitam a Constituição, eles não respeitam a divisão de poderes, eles não respeitam o líder máximo da nação, porque no presidencialismo, o líder máximo da nação é o presidente da República. São 3 poderes independentes e harmônicos, mas a autoridade maior é o presidente da República. Ele é o chefe das Forças Armadas. E eles não respeitam. Os 11 ministros do Supremo não respeitam não respeitam a autoridade do presidente da República. Isso é lamentável, é um absurdo e uma afronta à democracia. Nós estamos falando da instituição Presidência da República, né? Sim, claro. Não, e eu estou falando do presidente mesmo. Sim, da pessoa do presidente. Ele é a maior autoridade desse país, meu Deus do céu. No presidencialismo é ele. No parlamentarismo é o primeiro-ministro. Mas no presidencialismo é ele. Então, eu acho que eles querem forçar a mão, né? Oi? Eu acho que eles querem forçar a mão para verificar até onde o presidente vai e se o presidente cometer qualquer deslize que pareça um arroubo, para que ele justifique a sua falácia, tá vendo? É ditador. Eu acho que o caminho que eles tentam é esse. E eu, às vezes, fico bastante impressionado com a, abre aspas, calma, fecha aspas, do presidente, né? É verdade. É verdade. Ele é calmo demais mesmo. Não sei quem aguentaria o que ele aguenta. Eu também penso, às vezes, e você me corrija se eu estiver errado, que nós, o cidadão, também é um pouco acomodado, né? A gente fica, esse jeito do brasileiro, não, vai levando aqui, daqui a pouco resolve. E a tendência, pelo que a gente tem visto, fazendo uma análise do quadro, que não melhora não, a tendência é piorar. Quanto mais você deixar que eles fiquem com essa narrativa e com essa falácia, a tendência é que eles coloquem isso como verdade, depois fica muito mais difícil você transpor essas dificuldades. Por exemplo, hoje eu vi uma pessoa falar que no Brasil existem já existem ferramentas para combater as injúrias, os ataques, os crimes, por exemplo, já existe crime de racismo, já existe crime de homofobia. Pera lá, não existe crime de homofobia. O Supremo criou um crime, só que o Supremo não tem legitimidade para isso. Então, a gente repetir que existe o crime de homofobia, por melhor que seja a sua intenção, de mostrar que não precisa de lei de fake news, porque você já tem ferramentas para combater injúrias, difamações e calúnias, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não legitimar o que esses caras fazem de muito errado. Então, não existe crime de homofobia no Brasil, porque só quem pode tipificar uma conduta é o Congresso Nacional, ninguém mais. Nem os 11 ministros vestidos de ouro, nem pintados de ouro, eles têm atribuição constitucional para criar crime. Então, não existe no Brasil crime de homofobia. Existe crime de racismo, que foi feito pelo Congresso. E os ministros do Supremo equipararam ao crime de racismo a homofobia. Tá?
Então a gente tem que tomar cuidado com a narrativa para a gente não acabar caindo nas armadilhas. Mas aí, Bia, pensa assim, tudo que o Congresso faz, chega lá, o STF Desfaz. rabisca, rasga, diz que é inconstitucional, e tudo que o STF faz não é combatido por esse Congresso. E tudo que o presidente tenta fazer é alijado, e o presidente também, a gente vê claramente que ele não afronta os poderes. Então o que nós temos? Nós não temos maioria no Congresso. Porque, por exemplo, agora mesmo, o deputado Cabo Júnior Amaral, se não me engano, já entrou com um projeto para combater. O Cabo Júnior é do PSL de Minas Gerais, é nosso amigo, é da base do presidente Bolsonaro. É do PSL bom. É, do PSL bom. E aí ele já entrou com um projeto contrário, né, que proíbe esse tipo de segregação que o TSE fez agora com essa história de cotas para negros nas eleições. Entendeu? O TSE ontem decidiu que vai ter cota para negro na eleição. No Brasil, um país miscigenado, um país em que ninguém sabe quem é negro, quem não é, quem é branco. Exato. Como é que você vai fazer essa amostragem? Eu me declaro negro ou você vai tirar um pedaço da minha pele? Como é que faz? Presta atenção, nós vamos ter que criar tribunais raciais. As cidades, os diretórios, os partidos, para cumprirem essa cota, terão que ter tribunais raciais. Nós vamos para o tempo de Hitler, meu amigo. Tempos de Hitler. Depois, os TREs terão que ter tribunais raciais para ver se os partidos fizeram certo, entendeu? Então, eles querem nos segregar, eles querem nos humilhar, eles querem nos colocar uns contra os outros, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que também, eu não sou favorável a cota de nada. Eu não sou favorável a cota de coisa nenhuma, tá? Mas a gente compreende até que em alguns casos você pode ter... Eu sou contra, mas alguns sistemas de compensação. Ok, vamos lá. Para pessoas que são socialmente vulneráveis, tá? Cotas para que eles possam entrar na universidade. Eu acho que isso não funciona nada, porque eu acho que você tem que botar toda a atenção no ensino básico, não é na universidade. Exatamente. Não adianta nada você querer consertar uma casa pelo teto, começar a construir uma casa pelo teto, pelo telhado e não pelo piso, pelo fundamento dela. Então, pela fundação. Então, o que acontece? Se você cria cotas para as universidades, pessoas que não tiveram, às vezes, um bom estudo, vão estudar lado a lado com outros que tiveram um excelente estudo. Para quem o professor vai dar aula? Para qual aluno? O aluno preparado ou o aluno despreparado? O que acontece? Se você tem 10% dos despreparados, o professor vai dar aula para os outros. E esse aqui que se lasque. Mas se você tiver 50%, 30%, 40%, o professor vai ter que dar aula para esse aqui, ó. Para esse. Porque ele não pode reprovar metade da turma. Exatamente. Então, você começa a descer o nível. Aí, é o nosso Paulo Freirismo, né? Oi? É o nosso Paulo Freirismo, né? Pois é. Então, ao invés de você fazer isso, porque a universidade não deveria ser para todos, tá? Não deveria. Universidade é para quem quer fazer cursos muito, muito acadêmicos, como engenharia, cursos técnicos, medicina, engenharia, direito, arquitetura. No mais, meu amigo, dá formação técnica para as pessoas. Técnica. E essa pessoa... É emprego na certa. Essa pessoa já vai sair com emprego. Exatamente. Exato, mas no Brasil a mentalidade é tudo virada. O pessoal acha que bonito é diploma na parede. Aí o cara vai dirigir. Mas olha isso, Bia, é muito interessante. A sua fala no primeiro momento, né, nem todos têm que fazer, não tem fala mais elitista segundo a esquerda, né? Nem todos devem fazer a universidade. Não, a universidade não é para todos. Eu falo, mas é elite. Sim, isso que eu estou dizendo. É uma fala que eles vão dizer como elitista. Por quê? Porque eles trabalham com uma narrativa que é exatamente o contrário disso. Eles glamorizam a universidade, criam um monte de cursos da área de humanas, porque querem fazer, sei lá, não vou citar aqui para não ofender alguém que seja um bom profissional. Mas por quê? Porque eles querem o monopólio das universidades. Eles querem ali o seu curral, cada dia mais fomentado sobre essa perspectiva marxista e do Paulo Freire. Não tem outra receita, é exatamente isso. É muito simples, meu amigo. Antigamente todo mundo sonhava em ter um filho na federal. Hoje as pessoas não querem os filhos nas federais, entendeu? Não querem. Porque a pessoa vai entrar lá para quê? Para aprender. A mulher vai aprender a ser feminista, ficar com sovaco cabeludo, não tomar banho, pintar o cabelo de roxo. O homem vai aprender que é bom enfiar o dedo no ânus do outro, fazer macaquinho, não sei o que lá. É isso. E tudo isso com o nosso dinheiro. Porque esse dinheiro
Isso que é o mais louco, e tudo isso com o nosso dinheiro. Eu tenho aqui 250 mil assuntos com você, mas vamos aqui para a questão da... Você fechou essa questão? Podemos para a próxima? Podemos? Prisão, obrigado. Prisão em segunda instância. Isso é o sonho de todo brasileiro de bem. Vamos lá. Eu acho que em alguns casos a prisão tinha que ser em primeira instância mesmo, né? Então, por exemplo, Tribunal do Júri, que é o tribunal para crimes dolosos, julgar crimes dolosos contra a vida, assassinato, né, homicídio. Acho que o cara já tinha que sair do julgamento, está condenado, é preso, vai para cadeia. Não tem que recorrer em liberdade. Porque esse é o tipo do julgamento que tem o máximo de legitimidade do julgador. Porque todo poder emana do povo, ali é o povo, são os iguais que estão votando, não é o juiz. O juiz ele só dá a pena, mas quem decide se a pessoa é culpada ou não são os seus iguais, os semelhantes, é o povo. Então, é o máximo de legitimidade. Eu acho que nesses casos, que são crimes violentos, crimes contra a vida, crimes dolosos, não é um homicídio que você faz, por exemplo, sem querer, você está limpando uma arma, dispara, mata uma pessoa, você está dirigindo, atropela alguém e mata. Não, são crimes dolosos, crimes com intenção, crimes premeditados, tá? Então, nesse caso, a pessoa já tinha que ser presa logo. Agora, na maioria dos casos, como a nossa Constituição prevê, né, que você tem que ter os graus todos recursais, nosso sistema penal prevê isso, então que seja em segundo grau. Condenou em primeiro, segundo grau, ou condenou em segundo grau apenas, vai para cadeia. Sabe por quê? Porque aí se exaure a oportunidade de você rever as provas. Quando você leva um processo para o terceiro grau, você não vai mais discutir se houve o crime, se aquela pessoa é a autora do crime, se ela foi culpada. Isso aí já tá. Você vai ver se teve falha processual. Apenas, entendeu? Os fatos já estão consumados ali, já estão fixados. Você vai ver só assim, não, mas aqui, quando fez a defesa, era para o outro ter falado primeiro, o primeiro falou antes do um que o outro. É esse tipo de coisa que quem tem advogado, quem tem grana, quem é rico, tem advogado para ficar buscando essas filigranas jurídicas, consegue rever nos graus mais elevados. Mas, se você pegar a quantidade realmente de revisão dos processos, de alteração de uma decisão de segundo grau, de verdade, é muito pouco. A não ser de quem tem advogado realmente, assim, desses top advogados que cobram muito dinheiro, tem equipe e tempo para ficar se debruçando sobre um processo eternamente. É interessante você falar sobre isso, né? Porque a gente vai ser remetido automaticamente a um dos inimigos da nação brasileira, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? E a gente sabe que todo esse processo, muitas vezes ele eu vou usar uma expressão aqui com a devida poesia, é burlado em prol do Lula, ponto. E a gente vê algo que é inacreditável quando estão na lista de milionários advogados. Porque todo esse processo, e eu não tenho nada contra os advogados, até preciso deles de vez em quando, você vê essas pessoas, esses profissionais, sendo beneficiados por essa morosidade a cada dia construída para que esse processo se arraste e você não consiga vislumbrar a justiça. Exatamente, até porque, segundo o nosso sistema penal, a nossa lei processual penal, né, os crimes prescrevem. Então, se você demora muito, tem prescrição intercorrente, ou seja, mesmo que o Estado esteja fazendo a persecução penal, ao longo do processo, o crime pode prescrever, entendeu? Então, você está ali trabalhando 10, 15 anos se debruçando sobre um processo, de repente o juiz tem que dizer, acabou, prescreveu, eu não posso mais punir essa pessoa. Eu até chego à conclusão que ela é culpada, mas ela não pode ser punida. Quer dizer, você utiliza o tempo ao favor do réu e penaliza com o mesmo tempo a vítima, né? A vítima, ela se torna vítima numa cronologia muito nefasta, né? Perfeitamente, é isso mesmo. E nos casos de homicídio, a família da vítima, né, os amigos da vítima, todas aquelas pessoas que tinham interesse na solução do caso. Ô Bia, você está no seu primeiro mandato e você disse que o grande trabalho estão nas comissões. Você faz parte da CCJ, é isso, né? E também, da comissão do 199, da PEC 199, que é da prisão em segunda instância.
E também Isso, da exatamente. comissão do Escola Sem Partido, algumas comissões. Isso, eu ia entrar na questão da escola sem partido. E aquela fotografia do Congresso lotado, aquela gritaria, aquele discurso, aquele entra, aquele sai, na verdade é a fotografia da festa, né? O que acontece mesmo é ali dentro das comissões. Qual a sua impressão para com seus pares? O povo brasileiro, apesar de, pode ter esperança com esse Congresso que aí está? Qual que é a tua visão hoje dentro do Congresso Nacional e passado aí quase 2 anos? Não, o povo, eu acho que pode ter esperança, porque a gente continua trabalhando todo dia para melhorar isso daí. Então, melhorar a base do governo, a gente está sempre se articulando, sempre vendo onde é que não está funcionando bem, para melhorar. O presidente mesmo agora tem buscado, né, outras pessoas para virem ajudar no trabalho de base, porque o fato é, no Brasil você não governa sem um Congresso, é impossível, tá? Embora seja um país, um sistema presidencialista, a nossa Constituição ela é parlamentarista, todinha. Só que no final ela optou por um presidente da República, mas a estrutura Na da verdade, nossa... ele é um arranjo, né? Exato. Então, é praticamente impossível você poder governar, é praticamente impossível você governar sem o parlamento. Então, houve erros no início, no ano passado, erros principalmente de comunicação, tá? Não aponto como tendo erro na condução do país, do nosso presidente. Isso não, tá? Ele acertou em cheio, vem acertando, mas houve erro na articulação junto ao Congresso. Por quê? Porque se você muda um sistema, se você rompe com algo, você precisa encontrar uma maneira nova de fazer as coisas. E essa maneira nova, às vezes, demanda um tempo de ajuste. Então, eu acho o seguinte, a gente tem condição, sim, de ajudar muito o governo agora, tá? E, principalmente, a gente precisa acertar em fevereiro na escolha do novo presidente da Câmara. Isso é fundamental. Mas isso está dependendo aqui da questão do STF, porque parece que já tem ali um namoro entre os togados e os dois presidentes, né? A gente Tanto o precisa Maia trabalhar quanto o para que isso Alcolumbre. não aconteça. Quer dizer, a luz do dia, na cara dura, eles vão lá e esfregam na cara do povo brasileiro. E quando eu pergunto para você essa questão do povo poder confiar, porque as pessoas, e as pesquisas mostram isso, olham para o presidente e confiam na figura do presidente. Olham para o STF e desconfiam totalmente. E olham para o Congresso e ainda alenta, olha, esse ou aquele ou aquilo outro. Quer dizer, realmente a gente fica vendido. E para nós que há tanto tempo militamos, com essa, principalmente o parlatório, que vem há tantos anos trabalhando na conscientização política, muita gente achou que seria um passe de mágica, né? Elegeu o Bolsonaro, elegeu esses deputados, o negócio acontece. Mas aqueles que estavam ali já há muitos anos se alimentando dessa retrolavagem política não permitem que o país avance. Isso que é a maior tristeza e frustração do cidadão brasileiro. É verdade. Eu não diria para as pessoas confiarem, não. Porque quando você confia, você acaba fechando um pouco os olhos. Eu acho que tem que ficar de olhos bem abertos. Sabe aquele ditado, orai e vigiai? Né? Sim. Então, eu acho que é por aí, sabe? É claro que nós temos que diferenciar as pessoas. Nós temos parlamentares, né? Você tem aqueles que são... Você tem aquele que é parlamentar e aquele que é para lamentar. Né? Essa que é a... Você é um parlamentar, a gente aplaude. Mas parlamentar eu conheço vários. Agora, a gente realmente precisa, né? A gente precisa estar muito atento e trabalhando. Não dá para dizer, eu confio e descanso. Não, a gente tem que... Agora, tem muita gente boa. Tem muita gente boa lá dentro, tá? As pessoas que falam assim, é tudo igual. Mentira, não é tudo igual. Tem muita gente boa. O problema é que muitas vezes não é em número suficiente para a gente conseguir tudo que a gente quer conseguir, tudo que a gente precisa conseguir. Mas o parlamento é isso mesmo, é a casa da divergência, é a casa do diálogo, é a casa dos embates, das brigas. Tudo que acontece lá, eu acho que é isso mesmo, entendeu? A gente quebrar o pau. No parlamento, é isso que tem que acontecer mesmo. E no final ganha quem tem mais voto, não é? O que não é legal é quando isso acontece em outros fóruns, né? Como, por exemplo, na justiça. Juiz, ministro dando pitaco, falando, fazendo política. Falam demais, né? Isso não pode acontecer. Eu sou do tempo em que eu aprendi que juiz fala nos autos do processo. Juiz não dá declaração, não fala... Ainda mais o processo que ele vai julgar ainda. Meu Deus, que absurdo.
Então, assim, o juiz não dá declaração, não dá, não ficar dando entrevista. O juiz tem que ser um cara recatado. Lamentavelmente, hoje todo mundo sabe quem são os 11 ministros do Supremo. Não era nem para saber, sabe? Se eles não fazem besteira, ninguém nem está pensando quem são os ministros do Supremo. Estão julgando, fazendo a parte deles. Agora, quando a gente começa a virar showman, fazer política, atacar o presidente, fazer inquérito ilegal, muda a jurisprudência de acordo com o cliente, entendeu? Então, aí, realmente, as pessoas ficam preocupadas, começam a acompanhar, e aí ficam sabendo da vida das pessoas, e criticam. E daí eles não querem ser criticados. Como é que não quer ser criticado? Tem que ser criticado. Figura pública tem que ser, passível de ser criticado. Igualzinho Alexandre de Moraes escreveu no livro dele, e falou em votos dele. Se você não quer ser criticado, não seja uma figura pública. Eu não sei, eu vou me reservar o direito de não falar o que eu estou pensando, porque isso pode gerar. Eu não tenho imunidade parlamentar. Então, mas é muito estranho uma guinada de alguns ministros, né? Pensava de um jeito de manhã e na parte da tarde mudou totalmente o seu discurso. É muito estranho. É de acordo com o freguês. É muito estranho. Eu queria falar com você, você tem um projeto, você tem uma luta muito importante para o Brasil, que é o Escola Sem Partido, junto com o Najib. O Olavo de Carvalho, alguém que eu respeito muito, sempre contrapõe o Escola Sem Partido. Ele diz que é importante a escola com partido, né? A pluralidade de ideias. Em que pé está isso? Porque as escolas estão... Não, olha só, o Supremo, ele tem atacado direto a Escola Sem Partido, tanto que o Miguel Najib se afastou agora do Escola Sem Partido, acredito que ele vai dar um tempo, mas eu continuo tocando. Não sabia, essa informação eu não sabia. Sim, eu vou continuar tocando dentro do Congresso, tá? Eu tenho um projeto de lei, nós vamos montar a comissão especial e nós vamos continuar tocando esse debate que ele é imprescindível. Essa questão do nome, isso aí é uma coisa que é de menor importância, tá? Mas, infelizmente, quando o professor Olavo falou que deveria ser escola sem censura, escola sem censura é o nome do projeto do João Willis. Porque, veja bem, olha só, nós não estamos falando, quando a gente fala de escola sem partido, nós não estamos falando para as universidades, onde todas as ideias têm que ser debatidas, onde você tem que falar de marxismo, de capitalismo, de Mises, você tem que falar de tudo na universidade, onde as pessoas já têm capacidade intelectual para o debate. Quando a gente fala de criança, de pré-primário, de primeiro ano, segundo ano, você não tem que falar nada disso, você tem que dar aula, é português, é matemática, depois é história, é geografia. Hoje nós temos crianças que saem da escola, 50% das crianças, dos jovens que saem da escola, não, eles são analfabetos funcionais, não sabem fazer continha das 4 operações, não sabem conjugar verbo, não sabem escrever. Tá? Então, a escola ela tem que ser sem partido, porque sem partido significa que você não pode doutrinar ninguém, você não pode perseguir um aluno. Então, assim, não significa que o professor não possa ter um partido. O professor, ele pode ser comunista, ele pode ser o que ele quiser. Ele não pode usar do magistério dele para impor as ideias dele nos alunos, sobre os alunos. É isso que significa escola sem partido. Agora, depois, numa idade maior, quer discutir? Disputa, mas tem que ser tudo cientificamente, na escola. Você não pode ficar fazendo experiência com as crianças, sabe? Mandando menino usar banheiro de menina, mandando menina brincar de carrinho com os meninos. Você não pode fazer experimento com as crianças. Você tem que dar aula. E até mesmo se o professor quiser, não com 4, 5 anos de idade, mas já com os adolescentes, quando for ensinar biologia, quiser introduzir algum ensino de gênero, tem que ser na base da ciência, não pode ser na base da ideologia. Tá entendendo? Então, agora eu acho que realmente... Mas não é a ciência do Mandetta, essa aí a gente está fora, tá? Pois é. Então, assim, infelizmente, essa discussão sobre o nome, que eu entendo que já era uma marca. Você não pode mudar o nome de uma causa depois de 15 anos que você está nessa causa. Agora não é mais escola sem partido, agora é escola com partido. Não pode. Escola sem partido virou uma marca. E o professor Olavo de Carvalho acompanhou isso desde o seu nascedouro. Quando ele resolveu falar que não era, eu não vou nem dizer se ele tem razão ou não, mas já tinha 15 anos de marca de escola sem partido. Não dá para mudar, isso é um nome. O que interessa é o conteúdo de tudo. E aí você ficar preso ao nome,
né? Você tem que olhar o que significa o Escola Sem Partido. Não é censura. Que é muito simples, né? Não é censura, não é nada. É você dar aos alunos o conhecimento dos seus direitos, né? Então, o aluno tem que saber que o professor não pode debochar dele, perseguir, tirar nota, porque ele gosta, por exemplo, do Bolsonaro. E o professor não gosta. Ou, ao contrário, um professor que é, digamos, muito fã do Bolsonaro, não pode tirar nota de um aluno porque os pais dele são comunistas. Então, assim, o Escola Sem Partido é isso. E agora tem um erro que eu considero muito grande. As pessoas falam assim, não, tem que poder falar de tudo. Deixa cada um falar. Vocês acham, quem conhece a esquerda, acha que a esquerda vai deixar você realmente falar como direita? E outra, quantos professores de direita nós temos? Olha, foram anos e anos e anos e anos e anos, décadas de ideologia e lavagem cerebral. A grande maioria dos professores é militante. Então você não consegue, você sozinho, ainda que você seja um professor de direito, falar, não, eu vou ensinar aqui, vou falar bem do Bolsonaro, não vão deixar, a pessoa vai apanhar. Então não tem como você ter uma escola com um partido, com liberdade para falar o que quiser, se você não tem paridade de armas. Não tem paridade de armas. Perfeito. É uma guerra sem paridade de armas. É uma guerra assimétrica, exatamente. Totalmente. Agora, eu concordo com você e o nome é bom. O nome é bom. Escola Sem Partido, o nome é bom. Eu acho excelente. Agora, o professor Olavo fala, mas não é mais doutrinação, já é outra coisa. Gente, tudo bem. Vamos usar uma escola sem partido na escola básica, sabe, para as crianças, vamos proteger as crianças dos doutrinadores. Na universidade, deixa o bicho pegar, sabe? Deixa o bicho pegar, porque eles são adultos que estão lá e têm condição de se defender. Mas, em escola, me desculpa, criança, ela vê o professor como um ser, entendeu? Que é quase como se fosse um segundo pai, uma segunda mãe que ela admira, que ela idolatra. Eu me lembro dos meus professores assim. E é natural, e é natural, e é natural, e é natural. E o professor tem a caneta, fica numa sala de aula, portas fechadas, ele faz o que ele quiser com a criança, ele subjuga a criança, ele tem autoridade. Então, Escola Sem Partido é o seguinte, meu amigo. Alunos, gravem as aulas. Você não precisa ficar filmando. Liga ali o gravadorzinho do seu celular. Gravem as aulas. Toda vez que o professor começar a doutrinar, grave as aulas e mostra para o papai e para a mamãe. Tá bom? As escolas agora, né? O tal do distanciamento aí, tem muito professor tem passado apertado, porque os pais estão vendo aí as aulas dos seus filhos em casa e a gente já tem bastante história. Você sabe que eu quero fazer uma consideração aqui, que eu vi bastante paixão em você agora. A gente estava aqui numa conversa bem tranquila e de repente você mostrou bastante paixão por esse projeto. É bacana ver isso. Mas eu só faço as coisas com muita inteireza, sabe? Eu não entro em bola dividida, porque assim... são tantos os assuntos, tanta coisa que a gente tem que arrumar nesse Brasil, que a gente tem que escolher onde é que a gente vai atacar, entendeu? Exatamente. Então, os assuntos nos quais eu me envolvo, eu sou apaixonada por todos eles. O que não me tira a lucidez e a razão. Mas eu estou de coração nesses assuntos. Isso é bom. A nossa live já está terminando, o Instagram nos fecha aqui. Eu queria, fechando com você... a tua impressão do nosso presidente, né? A minha visão pessoal, o presidente, o cidadão, o homem Jair Bolsonaro é admirável, na minha visão. Mas assim, a gente percebe ele bastante desgastado, né, Bia? A gente percebe que por mais resiliência, né? E a resiliência nem sempre é uma coisa muito boa, mas a gente vai citar aqui o Nassim Taleb, né, o antifrágil. Mas a gente percebe muitas vezes o presidente muito cansado de toda essa loucura aí. Você que está ali do lado dele, inclusive vi umas fotos, acho que ontem você estava com ele, ou hoje de manhã, alguma coisa nesse sentido. Ontem. Qual é a tua visão hoje do Bolsonaro que você conheceu lá em 2015 para esse Bolsonaro de hoje? Ele é a mesma pessoa simples, a mesma pessoa apaixonada por esse país, um homem cristão que quer simplesmente poder viver a vida e proporcionar aos brasileiros que vivam suas vidas em paz, com direito a se defenderem não só dos bandidos, mas até mesmo de um Estado totalitário, não é? Ele brinca, ele fala que a cadeira do Planalto é a criptonita dele. Realmente não é fácil, né? Não é fácil você estar ali naquela cadeira, ainda mais sendo tão desrespeitado e tão atacado como ele é.
Porque outros, quando você está lá e você é idolatrado, todo mundo te trata muito bem, né? Porque você está lá pagando a mídia para falar bem de você. O Bolsonaro, acima de tudo, ele é corajoso, cara. Ele tirou a grana desses caras e esses caras o maltratam o tempo inteiro. Mas ele não desiste. Ele não desiste. É como se jogasse sal em lesma ou água benta no capeta, né? É, por aí. Os caras estão se Assim, contorcendo. ele é o homem, eu acho assim, ele é o único líder político que nós temos que pode liderar esse movimento nosso, sabe? Agora, de conservadores, de resistir ao avanço do progressismo no mundo. Globalismo. Né? Sim, No sim. mundo, você vê o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com esses Black Lives Matter. Os caras matam, os caras que depredam, e todo mundo acha lindo, ó, eles são democráticos, entendeu? E aí, quando você apoia pacificamente o Trump ou apoia pacificamente o Bolsonaro, você é um fascista, entendeu? Exatamente. Então, é muito difícil, mas a gente tem que compreender esse momento. E a gente não pode desistir, não, meu amigo, porque desistir é entregar para eles facinho, facinho. E a gente não vai fazer isso. Anota essa, pessoal. Na democracia, a esquerda só fica com o demo. O Parlatório Livre quer agradecer uma vez mais a presença da deputada Bia Kicis, alguém que nós admiramos. E eu pude aqui ver bastante comentário de Bia, te amamos. E realmente, bom, Bia, Douglas. a gente trabalha, vendo o seu trabalho há bastante tempo, o quão legítima você é e respeitosa com os seus eleitores. Então fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço e num segundo momento gostaríamos de estar contigo novamente. Podem contar comigo, um grande abraço, Douglas, uma boa noite para todo o pessoal do Parlatório Livre. Na verdade, eu já estive com vocês 2 vezes Sim, em São Paulo. não, mas é que comigo foi uma vez. Mas com outra vez eu não estava. Tive 2 vezes e sempre foi muito bacana. Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Vai fechar. Sigam em frente. Um beijo.